Olá pessoal, mais uma aula reta final Banco do Brasil, hoje com funções sintáticas. Meu nome é Andrezano, façam a inscrição no canal se vocês ainda não estão inscritos, né? Peçam a inscrição porque isso aí ajuda muito o nosso canal. Vem comigo, questões na tela! Vamos lá então pessoal, questões funções sintáticas na tela para vocês. Observa só, começa assim, ó. Considere-se a seguinte passagem que está construída na voz ativa e tem um verbo transitivo. Eu olhava tudo. Por que verbo transitivo? Eu é o sujeito, olhava é o verbo, olhava o que? Tudo, objeto direto. Então, na verdade, é um verbo transitivo direto, de forma mais específica. O mesmo tipo de construção ocorre em... Então, está perguntando para mim onde eu também tenho um verbo transitivo direto, pessoal, é isso? O apelido de Clarice Lispector era Flor de Lis. O apelido de Clarice Lispector é o sujeito. Era verbo de ligação, Flor de Lis, predicativo do sujeito. Eu não tenho a mesma coisa, o mesmo tipo de construção tem que ter um verbo transitivo direto, né? Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Clarice, sujeito, virou, verbo, cidadã brasileira, predicativo do sujeito, no ano de 1943, adjunto adverbial de tempo. Verbo de ligação de novo. Mas, professor, o que eu ouvi? Eu não concordo. Eu não concordo com o quê? Eu acho que é objeto direto. Virou o quê? Calma. Presta atenção aqui comigo. O verbo virar, pessoal, quando indicar uma mudança de estado, é verbo de ligação. Ela não era cidadã, agora ela é. Isso é uma mudança de estado. Por exemplo, Luiz virou diretor. É uma mudança de estado. Ele não era diretor, agora ele é. E o predicativo, ele concorda com o sujeito. Maria virou diretora, Clarice virou cidadã, João virou cidadão. Então isso é predicativo do sujeito. Se fosse Clarice virou a mesa, aí seria objeto direto. João virou a mesa, não é uma mudança de estado, não é uma característica. Então cuidado ali, é verbo de ligação. Clarice, sujeito, daí o verbo ser, verbo de ligação, uma das escritoras mais importantes de nossa literatura, predicativo do sujeito. O prêmio literário Jabuti, aqui pessoal, sujeito, foi 2 vezes concedido, foi concedido, é uma locução verbal de voz passiva. Tá? Isso aqui não é voz ativa, isso aqui é voz passiva. O prêmio foi concedido 2 vezes, é adjunto adverbial. Tá? 2 vezes, adjunto adverbial. E a Clarice Lispector, objeto indireto. Foi concedido a ela. Muito bem, então cuidado ali, que é uma voz passiva que vocês têm ali. Então, não é nem voz ativa, como pediu o enunciado da questão. Depois, pessoal, os editores da época, sujeito, recusaram, verbo, agora nota, recusaram o quê? Os textos muito reflexivos de Clarice, objeto direto, verbo transitivo direto, Equador, Equador. Funções sintáticas eu sempre tenho de cuidar na minha prova, né? Tem que ter muita atenção para resolver as questões de funções sintáticas, ok? Vamos para a próxima. A número 2, pessoal, está assim, ó. O emprego do pronome lhe respeita algumas regras sintáticas, conforme ocorreu no trecho abaixo. Poderia ter vivido à margem, isolado, abandonado pela família, tentando convencer o mundo do que a voz lhe dissera. O pronome lhe também está empregado de acordo com a norma padrão no seguinte período. Esse lhe
é objeto indireto. Ele é objeto indireto quando significar, pessoal, a ele ou ainda a ela, ok? Complementando um verbo, logicamente. Então, ali é dissera o que a voz dissera a ele, ou que a voz dissera a ela. Nunca lhe vejo cedo por aqui. O verbo ver, na língua portuguesa, ele é um verbo transitivo direto, então é nunca o vejo. Por quê? Porque quando é verbo transitivo direto, pede objeto direto. E os pronomes que representam o objeto direto é o e o a. Nós lhe encontraremos. Ó, mesma coisa. Quem encontra, encontra alguém. Quer ver, vê alguém. Encontrar, pessoal, também é verbo transitivo direto. Portanto, nós o encontraremos amanhã, certo? Posso devolver-lhe o livro agora? Agora sim, ó. Posso devolver o livro a ele, ou ali de forma mais específica, né, a você? Então, esse lhe é objeto indireto, até porque no contexto o livro já é objeto direto, o lhe só pode ser objeto indireto. Letra C está correta. Não lhe visito porque não posso. Visitar, só um detalhe, o verbo devolver aqui, ó, é um verbo transitivo direto e indireto, ok? Visitar, pessoal, é verbo transitivo direto, então não o visito porque não posso. Todos lhe aguardavam apreensivos, ó, aguardar, quem aguarda, aguarda alguém, também é verbo transitivo direto. Todos o aguardavam ou a aguardavam apreensivos, tá bem? Canadá é a tua resposta da questão número 2. Olha comigo, questão 3. O verbo em destaque no trecho abaixo está no plural concordando com uma determinada palavra. Segundo, aí a pergunta já está ali, né? Esta palavra é com quem que o verbo querer concorda. A ideia, né? Segundo ele, as políticas mais adequadas são aquelas que permitem às mulheres fazerem escolhas sobre o número de filhos que querem e o momento certo para engravidar. O número de filhos que querem. Quem é que quer, pessoal? Pelo contexto, eu sei que são as mulheres. Tá? E de forma mais específica, concordando com o núcleo, mulheres. Esta é a lógica da frase. Olha a questão lógica da frase. Segundo ele, as políticas mais adequadas são aquelas que permitem às mulheres fazerem escolhas sobre o número de filhos que querem. Quem é que quer? São as mulheres que querem o número de filhos, pessoal, e o momento certo para engravidar. Então, ainda tem um contexto aqui, ó. O momento certo para engravidar, com certeza, se refere a mulheres pelo contexto. Tudo bem? Então, ali é um sujeito contextual. A gente sabe pelo contexto que o sujeito é mulheres. Questão número 4, Cs Granhill. De acordo com a norma padrão, a indeterminação do sujeito em. A número 4, pessoal, é bem interessante, lembra? Quando nós temos o pronome ser, ele poderá ser índice. Vamos colocar aqui, ó. Quando tivermos o ser, ele poderá ser, pessoal, índice de indeterminação do sujeito. Para que ele seja índice de indeterminação do sujeito, há mais um detalhe. Qual o detalhe? Lembra, sempre que aparecer o ser, a pergunta para eu localizar o sujeito aqui é que ser mais verbo. Esta é a pergunta, que ser mais verbo. A resposta será sujeito, tá? Então, quando a resposta for sujeito, ou que ser mais verbo, aí eu tenho sujeito, aí o ser é partícula
partícula apassivadora, ok? Porém, até eu vou tirar daqui, ó. Porém, deixa eu tirar essa parte daqui. Colocar mais abaixo. Deu? Porém, pessoal, quando eu fizer, colocar em vermelho aqui, ó, a pergunta que se mais verbo, há dois momentos que eu terei de fato o índice de indeterminação do sujeito com o se. Aí significa que o meu sujeito será indeterminado. Indeterminado. E quais são os dois momentos? Sempre que eu fizer a pergunta, pessoal, e no início da resposta houver uma preposição. Por quê? Porque há uma regra básica que o sujeito jamais estará ligado à preposição. Não importa o que vier depois, mais qualquer coisa. Se vier preposição no início, não é sujeito, e aí vai ser índice de indeterminação do sujeito. Ou, quando eu fizer a pergunta, se não houver resposta. Então, eu faço a pergunta, que é ser mais verbo, e não obtenho resposta. Olha que interessante aqui, ó. Se eu colocar assim para vocês, letra A, lá se estuda todos os dias. Lá se estuda português sempre. Olha só que interessante. E a letra C, precisa-se de livros. Precisa-se de livros. Olha só. A primeira, lá se estuda todos os dias. Se eu perguntar que é que se estuda, não há resposta. Eu não tenho resposta. Eu tenho lá, que é um adjunto adverbial. Eu tenho o todos os dias, que também é adjunto adverbial, lá de lugar, todos os dias de tempo. Não há resposta. Então, esse se é índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. Diferente da letra B. Lá se estuda português todos os dias. Que é que se estuda? Português. Português é sujeito, e eu poderia passar esta frase para a voz passiva analítica. Lá, português é estudado todos os dias. Esse se já é partícula apassivadora. Então, a letra A era índice por razão, a razão está aqui, ó. Por razão, pessoal, de que não havia resposta. Agora, precisa-se de livros. O que é que você precisa? De livros. É sujeito? Não. Existe uma preposição aqui, ó. Então isso aqui é só objeto indireto. Esse se é índice de indeterminação do sujeito. Então aqui foi índice por essa razão aqui, ó. No início da resposta havia uma preposição. Tudo bem? Então agora vamos fazer a questão. Olharam-se com cumplicidade. Essa aí, pessoal, não é nem partícula passivadora, nem índice de indeterminação do sujeito. Esse se é um pronome reflexivo. Reflexivo. E se é pronome reflexivo, olharam-se um ao outro ou uns aos outros. Ali a ideia é um ao outro, são duas pessoas se olhando, né? Então, o pronome reflexivo não é índice de eles se olharam com cumplicidade. Para ser índice, pessoal, indeterminação do sujeito, tem que ser o índice de indeterminação do sujeito. Depois, barbearam-se todos antes da festa. Barbearam-se, pode ser barbearam uns aos outros, mas a lógica é barbearam a si mesmos. Pronome reflexivo.
Trata-se de resolver questões econômicas. Que é que se trata? De resolver questões econômicas. Olha aqui, ó, preposição de, portanto, esse se é índice de indeterminação do sujeito. Letra C. Vendem-se artigos de qualidade naquela loja. Que é que se vende? Artigos de qualidade. Sujeito. O início da resposta é artigos. Nesse início não há preposição. Artigos de qualidade são vendidos naquela loja. Partícula apassivadora, ou pronome apassivador, que dá da mesma, né? Compra-se muita mercadoria em época de festas. Que é que se compra? Muita mercadoria. Sujeito. Muita mercadoria é comprada em época de festas. Então, partícula apassivadora ou pronome apassivador. Certo? Cinco. No trecho, deixando um grande contingente de trabalho à mercê da falta de planejamento e vulnerável à corrupção e à violência. O segmento introduzido pela expressão destacada expressa uma circunstância de. Bom, quando for pessoal modo, a gente sabe que nós temos a pergunta tradicional como, dúvida pessoal talvez, né? Finalidade para ou para que, proporção à medida que ou à proporção que, consequência. Consequência a gente tem o famoso tão, tal, tanto ou tamanho que. Estudou tanto que passou. A consequência de ter estudado tanto, passou. Gritou tanto que ficou sem voz. A consequência de ter gritado tanto, ficar sem voz. Mas o modo, eu faço uma perguntinha, né? Como? Ali, ó, se vocês notarem, deixando um grande contingente de trabalhadores à mercê. Então, como que ele deixou o grande contingente de trabalhadores à mercê? Foi o modo como se deixou. Letra A. Letra A é o nosso gabarito oficial. Certo, pessoal? Vamos lá, questão mais questão. Essa reta final que nós estamos enfrentando aí para a tua prova. Galera, finalizamos então mais um Reta Final Banco do Brasil e eu faço aquele convite tradicional que vocês, se puderem, claro, se tornem membros do nosso canal, tem muito conteúdo bacana ali, toda a língua portuguesa com quase 100 videoaulas para vocês. Beijo no coração e até a próxima aula.